Peço a todos a atenção. Eu vou fazer a leitura de uma carta que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil publicou ontem, uma carta aberta dirigida ao Congresso Nacional e que se aplica muito bem a esse dia de hoje. Essa carta foi publicada ontem, hoje é dia de São Camilo Leles, nós estamos em plena pandemia e então eu vou ler a carta, não vai precisar nem de comentar porque ela é autoexplicativa, né? Brasília, 13 de julho de 2020. Carta aberta da CNBB ao Congresso Nacional. Eu estava com fome e não me deram de comer, com sede e não me deram de beber. Mateus 25, 43. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, em conjunto com outras entidades da sociedade civil, firmou recentemente o Pacto pela Vida e pelo Brasil. O texto afirma que vivemos uma grave crise sanitária, econômica, social e política, exigindo de todos, especialmente de governantes e representantes do povo, o exercício de uma cidadania guiada pelos princípios da solidariedade e da dignidade humana, naquele documento que foi publicado este ano. O Congresso Nacional tem desempenhado um papel fundamental, pautando iniciativas que buscam responder aos impactos urgentes da pandemia, particularmente aos que afetam diretamente a vida dos mais pobres e vulneráveis. Dentre esses, merecem atenção especial os indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Sobre eles, o Papa Francisco insistiu em Puerto Maldonado, no dia 19 de janeiro de 2018, dizendo: continuai a defender estes irmãos mais vulneráveis, fecha aspas. Nesse sentido, a CNBB acompanhou a louvável iniciativa, bem como o processo de aprovação no Legislativo Federal do Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas, comunidades quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, conforme PL número 1142/2020. O texto é fruto dos esforços coletivos de parlamentares, representações das comunidades tradicionais e organizações da sociedade civil. Com indignação e repúdio, a CNBB tomou conhecimento no último dia 7 de julho que a sanção do excelentíssimo senhor Presidente da República ao PL 1142/2020, agora Lei número 14.021, contém 16 vetos. Esses vetos são eticamente injustificáveis e desumanos, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos tradicionais. Essa parte aqui está toda grifada, né, sobre os vetos. Como, por exemplo, o acesso à água potável e segura, que é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direitos humanos, como disse o Papa Francisco na Laudato Si, número 30. Os vetos do governo atentam contra a Constituição Federal. Com efeito, ao abolir a obrigação de acesso à água potável e material de higiene, de oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguínea, bem como outros aspectos previstos no PL 1142/2020, como alimentação e auxílio emergencial, os vetos violam o princípio da dignidade da pessoa humana,
conforme nós lemos na Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º. Também do direito à vida, conforme está na Constituição Federal, artigo 5º, caput. Da saúde, conforme está na Constituição Federal, artigo 6º e 196. E dos povos indígenas a viver em seu território de acordo com suas culturas e tradições, conforme está na Constituição Federal, artigo 231. A justificativa do presidente da República para tais vetos baseia-se na falta de orçamento, argumento que não se sustenta, considerando a recente aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC 10/2020, pelo Congresso Nacional, conhecida como Orçamento de Guerra. A emenda autoriza os gastos necessários para combater a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. É oportuno destacar que essa mesma justificativa, que o governo disse por falta de orçamento, não impediu o pronto auxílio para instituições financeiras. Para os bancos tem, para os índios e quilombolas não. Isso é comentário meu, mas é o que está dito aqui. Agora vem então em negrito sublinhado: urge, portanto, uma posição forte, decisiva e definitiva em defesa da vida. Há meses os povos tradicionais enfrentam a pandemia com números crescentes de contaminados e mortes em seus territórios. Sendo assim, a CNBB vem respeitosamente solicitar o mais breve possível a realização de sessão do Congresso Nacional para que todos os vetos ao PL 1142/220, lei número 14.21, sejam analisados e derrubados. Esperançosa e vigilante, a CNBB continuará acompanhando este processo. A missão de defender a vida está, mais uma vez, nas mãos do Parlamento brasileiro. A sociedade precisa dos senhores e das senhoras. Que o Deus da vida em abundância, João, capítulo 10, versículo 10, vos abençoe e ilumine. Assinado, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB, e Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, secretário-geral da CNBB. Então, mais uma posição profética da parte da CNBB, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, de acordo com o Evangelho e Jesus Cristo anunciou, pregou, testemunhou e pelo qual lhe deu a vida, de acordo com a patrística, os padres da igreja, de acordo com a doutrina social da igreja, de acordo com os pronunciamentos da CNBB. Digo tudo isso porque às vezes tem gente achando que a CNBB está se pronunciando só sobre esse assunto agora e nesse governo. Não, é uma questão já exatamente decorrente do Evangelho. A fé implica compromisso social. Uma fé sem obras é morta. Uma fé de quem tem Deus na boca, mas que não é capaz de estender a mão àqueles necessitados, como acabamos de ouvir na palavra de Deus e nessa liturgia, é uma falsa fé, é uma infidelidade. Cai naquelas condenações que Jesus fez hoje tão severamente no Evangelho. Então, que o nosso Congresso Nacional esteja à altura deste momento e que toda a sociedade brasileira não permita, cada um no âmbito da sua atuação, que os pobres sejam desassistidos, que os indígenas, que os quilombolas, que as populações tradicionais sejam abandonadas neste momento de pandemia. Já ficam prejudicadas normalmente, né? Infelizmente, mas especialmente nesse momento, justamente para eles é negada a assistência que outros têm direito a ter e que tudo está de acordo com a Constituição que assegura esses direitos.